Boa noite a todos, pessoal. Dependendo do horário que vocês estiverem vindo ver. Bom dia ou boa tarde, como sempre, tá? Então, chegando aqui para vocês, gravando mais um videozinho para vocês aí. Espero que vocês estejam gostando aí da nossa sequência da playlist de All Brooks. Quem estiver gostando aí, deixa o like. Quem estiver acompanhando, deixa o like aí para fortalecer nossos vídeos, ganhar relevância no YouTube. Não esqueça de curtir o canal e compartilhar com os amigos aí o canal para a gente ganhar cada vez mais seguidores. Estamos aí com quase 4.200 seguidores. Nesse momento, eu agradeço a todos aí, todos os malucos que seguem aí, que estão estudando aí junto com os meus estudos, que eu compartilho com vocês, tá? Então, tem 3 recadinhos básicos, como sempre. Primeiro recado, no dia 27/3, agora quem está assistindo esse vídeo no lançamento hoje, ainda na semana do dia 23, na sexta-feira do dia 27, a Skinny vai estar sem corretagem, sem comissão, sem spread, no índice brasileiro, operado pela Skinny. Então, quem tem conta, aproveita sexta-feira para operar por lá. Quem não tem conta, dá tempo de abrir conta ainda. Tem um link na descrição. Depósito mínimo $25 e quem depositar $25 ganha $25 de brinde para operar lá, tá, pessoal? Então, aproveitem, tá? Aproveitem que a corretora é boa, dá para operar pelo TradeView, tem os vídeos aqui no canal. Pega a playlist da Skilling, vai lá, dá uma olhadinha. Vocês vão gostar bastante, estou gostando bastante de operar por lá, tá, pessoal? Segundo recado, curta o vídeo, compartilhe a página e deixe seu comentário aqui na descrição. Eu respondo todo mundo, todas as dúvidas. Fiquem à vontade para perguntar o que quiserem, tá, pessoal? E a terceira coisa, quem quiser apoiar o canal, tem um QR Code ali. Vou ficar feliz aí, qualquer valor, R$1, R$2, R$3, o que vocês quiserem. O que vocês quiserem estar contribuindo com o canal, ajuda a gente a comprar sempre equipamento. Então, o microfonezinho, ó, foi comprado com a ajuda de vocês, computador, tudo foi sendo melhorado para vocês, tá, pessoal? Então, espero cada vez estar trazendo mais material aí para vocês poderem estudar juntos, tá? Então, vamos mudar aqui a telinha. Vamos jogar aqui, recados dados, né? Então, agora vamos continuar com os nossos estudos. Deixa eu pegar o ponto fixo aqui para falar para vocês. Então, terminando já, pessoal, um pouco o grosso da parte teórica, tá, pessoal? Então, a gente já tá terminando o grosso da parte teórica. Nossa, já? Nós estamos no episódio 9 e 10 aí, já estamos terminando o grosso, né, dos, vamos dizer assim, das coisas importantes que a gente precisa saber, das resenhas importantes que a gente precisa saber. Vou apagar minha câmera aqui, só um segundo, pronto. Para que a gente possa analisar os gráficos sem ter que ficar voltando muito para essa parte teórica depois, né? Depois a gente vai mais analisar gráfico, comentar, então falar um pouco do tipo de leitura, como que é feita a leitura, para que a gente possa seguir os nossos estudos de uma forma mais dinâmica. Esse início é um pouco mais pesado, tá, pessoal? Lembrando que nos próximos livros, essa parte inicial ela fica um pouco mais leve, porque a gente já viu isso nesse primeiro livro. Então, o que é uma barra de força, o que deixa de ser uma barra de força. Então, a gente não vai precisar voltar e falar todos esses conceitos, porque nos próximos livros a gente só vai entrar, né, nas lateralidades e nas reversões de uma forma mais específica de cada leitura, porque a gente não precisa repetir essa parte técnica, tá? Por isso que esse primeiro livro é um pouco mais chato, tá, pessoal? Então, dando continuidade, falando de barra de reversão agora para vocês. Então, vamos lá. Então, uma barra de reversão, né, é uma das barras de sinais mais confiáveis e é simplesmente uma barra que inverte algum aspecto da barra ou das barras anteriores, tá? Então, a barra de reversão é um dos sinais mais claros que a gente pode ter. Por quê? Então, muitas vezes eu tenho um movimento de venda e, de repente, no fundo de um determinado ponto, eu tenho uma barra de reversão. Isso é uma barra de reversão. Então, as barras de reversão são os sinais mais claros que a gente pode ter dentro da análise técnica. Por isso que muita gente gosta de operar uma barra de reversão, tá, pessoal? Então, por isso que é importante a gente entender esse sinal de barra de reversão. Se você olhar time frames menores, né, você verá que cada barra de reversão de touro, de alta, é composta por uma barra de tendência de baixa e em seguida uma barra de tendência de alta. Não necessário na barra seguinte. Então, muitas vezes, o que eu vou ter? Quando eu tenho, por exemplo, uma barra de alta, então quando eu tenho um sinal de alta, vamos supor assim, então muitas vezes, quando eu jogo isso num time frame menor, né, então se eu estou aqui, por exemplo, aqui eu estou nos 5 minutos, eu vou jogar por exemplo, por 1 minuto, num minuto muitas vezes eu vou ter barras de baixa, aí depois eu posso ter, por exemplo, 2 barrinhas assim, e posso ter uma outra barra aqui. Então, num minuto, você vai entender que foi uma reversão, mas nos 5 minutos ele vai ser apenas uma barra desse jeito.
Então é o que muita gente chama de Blended Candle, né? Então muito famoso Blended Candle, tem sobre isso no canal, procura Blended Candle ali na busca, tem um vídeo só sobre Blended Candle. Então é importante isso, tá? Então uma barra de reversão num time frame maior são várias barras que marcam um fundo ou que marcam um topo, que marcam uma reversão no preço num time frame menor. Por isso que é uma barra muito importante da gente aprender a identificar no mercado, tá, pessoal? O mercado significa o quê? O mercado teve um clímax de venda seguido por uma alta. Lembre-se, todas as barras de tendência são simultaneamente spikes. Aqui não tem esse I, tá, pessoal? Então seria o I aqui, né? São spikes, então rompimentos e clímax. Então toda barra de tendência, simultaneamente, ela é um spike, um rompimento ou um clímax, né? Ou tudo isso junto. Mas o contexto determina qual propriedade é dominante no momento. Então, o contexto de onde você vai estar vendo, você vai entender se é um spike, se é um rompimento ou se é um clímax, naquela barra que é uma barra de tendência, tá? O oposto também é válido para uma reversão de baixa. Então, tudo que a gente está falando também é válido quando a gente tem uma barra, quando a gente tem uma reversão de alta, que a gente pode ter as barras, e quando a gente tiver uma barra de venda, opa, deixa eu fazer mais bonitinha, né? Vamos caprichar, né, Guilherme? Vamos caprichar. Então, se eu tenho, por exemplo, um movimento de alta, que ele traduz depois no movimento de baixa, então, quando eu vou olhar isso, provavelmente eu vou ter uma barra nos 5 minutos que ela vai ser uma barra assim. Tá? Então, também reflete no movimento de baixa. Então, a maioria dos comerciantes que quer uma barra de reversão, que tem um corpo na direção, ou quer uma barra de direção, que tem um corpo contrário à tendência anterior. Então, a velha tendência era de baixa, então eu quero uma barra de reversão que tenha um corpo de alta. Então, se eu tenho uma velha tendência de alta, eu quero uma barra de reversão que tenha um corpo de baixa, tá? Então, isso é importante. Mas isso não é necessário, né? E há muitos outros componentes que uma reversão deve ser considerada. Então, isso é bom, tá? Isso é bom, mas não é necessário, porque tem diversas outras coisas que a gente tem que levar em consideração. Se é próximo do fundo, se é próximo de um topo, então tudo isso a gente vai passar aqui para vocês, tá? Então, as melhores barras de reversões de alta tem mais de um dos seguintes. Aqui faltou aqui um comentário. Tem mais do que segue aqui embaixo. Então, assim, o ideal é que tenha ali 5, 6, 7 propriedades, o ideal. Pode ter uma, pode ter duas, pode ter três, pode ter quatro, pode ter cinco. Quanto mais propriedades dessas abaixo citadas, mais forte é essa barra de inversão. Então, uma abertura perto ou abaixo do fechamento da barra anterior e um fechamento acima da abertura e acima do fechamento da barra anterior. Então, vamos lá. Então, se eu tenho uma abertura, então eu tenho a barra anterior, tá? Então, nós estamos falando reversão de alta. Tem a barra anterior, então uma abertura perto ou abaixo do fechamento da barra anterior. Então, uma abertura perto ou abaixo, seria um gapzinho aqui da barra anterior, tá? Então, um gap aqui da barra anterior, tá? E um fechamento acima da abertura e acima do fechamento da barra anterior, tá? Então, fechamento acima da abertura da mesma barra, então aqui teria que ser uma barrinha verde, o ideal que seja um fechamento aqui ou até um fechamento acima da abertura da barra anterior, tá? Então, o ideal é que ela seja uma barra desse jeito, provavelmente um outside bar, como a gente já falou antes, tá? Então, isso seria muito importante. Então, qual seria a outra característica importante? Uma cauda inferior que tem cerca de 1/3 da metade da altura da barra e uma pequena ou inexistente cauda superior. Então, a barra, se eu tenho um candle de alta, então, se eu tenho uma cauda, a cauda ideal é que ela não tenha mais do que 1/3 do tamanho do candle. Então, ele tem que ser de 1/3 ou menos do tamanho do candle. E que aqui na parte superior eu não tenha cauda ou tenha uma pequena cauda, tá? Superior. Isso é importante, tá? Deixa eu apagar aqui para a gente continuar. Não há muita sobreposição com barra anterior ou barras anteriores, tá? Então, o ideal é que quando eu tenho um movimento e eu faça esse movimento contrário, tá? Que eu não tenha muita sobreposição com essas barras anteriores. Porque se eu tiver muita sobreposição, ela não é uma barra de reversão, ela é uma barra de lateralidade. Como assim? Se aqui atrás eu tenho, vou fazer até de uma cor neutra.
Se eu tenho aqui atrás várias barras que estão sobrepostas, eu tenho sobreposição de várias barras, concorda que uma barra aqui, que ela me faça esse movimento, ela não significa nada para mim. Porque essa barra, ela não está significando que o movimento inverteu, porque aqui eu tenho muita sobreposição de barra. Então eu posso fazer com que o mercado continue ainda fazendo esse movimento. Então o ideal é que eu não tenha esse monte de barra empilhada aqui atrás, que eu não tenha essa sobreposição de barras atrás, tá? Isso é bem importante. A barra após a barra de sinal não é uma barra interna doji. Em vez disso, é uma barra de entrada forte. Uma barra de tendência de alta com corpo relativamente grande e pequenas caudas. Então, vamos lá. Vamos desenhar de novo para que fique bem entendido. Então, eu tinha... Qual seria o contexto ideal? Que eu tenho um movimento de queda, tá? Então, pensando numa barra de alta. Eu tenho uma barra que ela abre abaixo e fecha até talvez aqui superior, pouca sombra aqui embaixo, 1/3 aqui vai de sombra aqui embaixo, pouquinha sombra aqui. E o que é importante que ele fala? Na barra, após essa barra de sinal, o ideal é que eu não tenha uma barrinha pequena aqui, ou que eu não tenha uma barrinha pequena aqui na parte superior, por exemplo. Que eu não faça essa barrinha pequena, que eu não faça um doji após a barra de sinal. Que a barra de sinal é essa. Essa barra é a barra de sinal, a barra de reversão. Então, a barra, imediatamente após a barra de sinal, tem que ser uma barra de força. Então, o ideal é que essa barra seja uma barra de força. Então, você fez a entrada aqui, você botou a tua ordem de entrada acima dessa barra de sinal, tá? O teu stop abaixo dessa barra de sinal. Essa barra aqui, o ideal é que ela já siga o movimento e não que ela seja um doji pequenininho, tá? Então, o ideal é que ela não seja um doji, que ela seja uma barra de sinal. Ela pode até abrir abaixo, não tem problema, mas ela tem que ser uma barra de sinal de força de tendência, mostrando que realmente eu tive uma continuação da força da tendência na reversão. Então, reverteu com força e seguiu o movimento, né, com uma barra de tendência na sequência, tá? Um fechamento que inverta, então, um fechamento que inverta, fecha acima dos fechamentos de máximas de mais de uma barra. Então, o que muitas vezes pode acontecer que é um sinal bom? Então, eu tenho uma tendência que ela já vem fazendo candles pequenininhos, assim, você pode ter até candles assim, movimento, aí de repente eu tenho uma barra que ela vai fechar, por exemplo, pessoal, deixa eu fazer de verde. Tem uma barra, por exemplo, que ela vai fechar dessa forma, e ela vai reverter vou pegar certo. Então ela vai reverter 1, 2, 3, 4, 5, 6 fechamentos anteriores. Então, em uma barra, eu reverti 6 barras de queda. Então, esse é um outro sinal de reversão importante que a gente tem que observar no gráfico, tá? Então, esse é um outro sinal importante. E quando a gente tem a melhor barra de baixa, é a mesma coisa ao contrário, tá? Mas vamos repetir tudo de novo para que a gente fique bem fixado essa questão da reversão. Então, vamos lá. Então, para a gente seguir, tá? Então, o que ela precisa? Uma abertura perto ou acima do fechamento da barra anterior e um fechamento bem abaixo do fechamento da barra anterior. Então, se eu tenho uma barra de alta, o fechamento da barra de alta está aqui. Então, o ideal é que a próxima barra ela abra acima e feche bem abaixo desse fechamento. Então, o ideal é que eu tivesse uma barra assim, tá? Com uma cauda de 1/3 na parte superior e pouca sombrinha aqui embaixo, tá? Que seja uma barra de força, né? Porque é o ponto seguinte aqui, ó. Uma cauda superior que tem 1/3 da metade da altura da barra e uma pequena cauda inferior inexistente. Então, ter nesse contexto, podendo até melhor ainda, se eu tiver esse contexto, que é uma barra de mais força ainda, mostrando uma alteração do movimento, tá? Isso é importante. Então, deixa eu apagar aqui. Apaga aqui atrás. Então, desde que não haja muita sobreposição com barras ou barras anteriores. Então, aqui não é bom pra gente se eu tiver barras anteriores aqui empilhadas aqui. Então, isso aqui não significa nada para mim, porque aqui eu vou ter um movimento lateral. Eu não vou ter um movimento de reversão, tá? Eu vou ter uma lateralidade ali. Então, aí é outra coisa que a gente faria. Não é o caso de tendência, não é uma barra, não é uma reversão de tendência, tá, pessoal? Deixa eu apagar aqui, pra gente continuar os desenhos, tá? Então, deixa eu apagar aqui, pagar aqui.
aqui, pronto. Só acertar aqui, tá? Então, a barra após a barra de sinal, ó, após a barra de sinal, não é uma barra interna do G. Em vez disso, uma barra de entrada forte. A barra de tendência de baixa, com corpo relativamente grande, pequenas caudas. Então, o ideal é que essa barra seguinte, eu vou até diminuir um pouco aqui, que ela ficou um pouco grande aqui, pessoal. O ideal é que ela fosse assim, ó. Então, o ideal é que essa segunda barra, eu tivesse uma barra que ela continuasse o movimento de queda. Então, a barra seguinte, né? Então, a barra seguinte, a barra de sinal, que ela seja um movimento, uma barra de tendência, podendo até ter uma sombrinha aqui, não tem problema, ela tem uma sombrinha, tá, pessoal? Tá? O ideal é que ela seja uma barra com pouca sombra, mas uma barra de tendência com pequenas caudas, tá? E um fechamento dela, aquilo que a gente estava falando, tá? Outra coisa importante é que o fechamento da barra de sinal tem que ser a barra de sinal, tá, pessoal? Ela tem o mesmo esquema da barra de alta. Ela ir lá e ela reverter vários fechamentos anteriores. Então, às vezes eu tenho uma barra grande e eu tenho aqui um movimento anterior com várias barrinhas aqui, ó. Tá? E quando ela fecha, ela reverte uma, duas, três, quatro, cinco, várias barras anteriores. É um fechamento que reverta fecha abaixo os fechamentos mínimos de mais de uma barra, mais de um bar, né? De uma barra. Então, esse é o ponto importante, tá? Então, tem mais coisas aí que a gente precisa entender que é importante dentro das barras de sinais de reversão como um geral. Aqui eu falei da de alta ou de baixa, mas a gente vai entender as outras como sendo um geralzão também. Então, essa propriedade final é válida para qualquer barra de tendência forte, como uma barra de rompimento forte, uma barra de sinal ou uma barra de entrada. Tá? Então, por exemplo, tá? Na parte inferior de uma perna de baixa, se houver uma barra de reversão de alta e seu fechamento estiver acima do fechamento das últimas 8 barras e sua máxima estiver acima das últimas 5 barras, isso geralmente é mais forte, dependendo do contexto, do que a barra de reversão que tem um fechamento acima apenas do fechamento da barra anterior e não está acima de nenhuma das barras recentes. Então ele fala, né, que é aquele último ponto que a gente falou, se eu tenho uma reversão que fecha de 5 a 8 barras anteriores, essa barra tem muito mais relevância do que uma barra, por exemplo, que fecha no fundo assim. Então, se eu tinha uma barra verde aqui, ela tem... mudou a cor. Se eu tenho uma barra verde aqui, ela tem muito mais relevância do que uma barra verde aqui. Isso demonstra muito mais força do que uma barra verde nesse ponto aqui de baixo, tá, pessoal? Vamos lá, aqui mais. Uma barra de configuração por si só não é um motivo para entrar na negociação. Só essa barra, só eu ter uma barra dessa, só eu ter uma barra dessa, não é motivo para eu abrir uma posição. Ela tem que ser vista em relação às barras anteriores e ela pode levar a uma negociação apenas se fizer parte de um padrão de continuação ou de reversão. Então, o que isso importa? Não importa se você está no gráfico, aí você tem uma queda, opa, deixa eu pegar aqui, aí você tem um movimento de queda no gráfico e de repente ele faz uma barra no meio do nada dessa queda, ele faz uma barra ali de alta. Isso não é o suficiente para você entrar comprar. Então, você vai ter que ter uma série de fatores, de configurações, se é um pullback, se não é um pullback, se é uma reversão, se não é uma reversão. Então, aonde que é isso? Se é em cima de um topo, se é em cima de uma região importante, né? Se é depois de um swing, se é depois de uma alta mais alta, uma alta mais baixa. Então, eu preciso entender dentro de todo um contexto para entender que aquela barra de sinal é um sinal válido. Senão, ela apenas é uma barra normal e não é uma barra de sinal, tá? Então, isso tem que ficar bem claro, tá, pessoal? Isso é bem importante, tá? Com antecedência, os melhores traders estão constantemente pensando nas razões pelas quais o mercado pode subir ou descer na próxima barra ou nas próximas barras. Isso coloca em posição de antecipar as barras de sinal para que estejam prontos para fazer entradas e uma boa configuração se desenvolver rapidamente. Então, os traders bons, né, com antecedência, eles já estão de olho nessas barras, então já estão de olho em todo o contexto anterior, então tudo que está acontecendo aqui atrás, então tudo que o mercado vem fazendo e desenhando aqui atrás, para quando a barra se mostre, ele já está pronto para fazer uma entrada aqui positiva se for o contexto. Então, um bom trader, ele já vem com todo o contexto desenhado para quando a barra der o sinal, ele entrar na operação e seguir a operação positivamente, tá, pessoal? Vamos lá. Essa aula, o pessoal vai ficar um pouquinho... Deixa eu ver. Tem que dar uma paradinha antes, porque senão ela vai ficar muito longa. Tá? Então, vamos fazer mais um slide aqui e a gente pausa para fazer o próximo
Vou postar para vocês essa semana, ainda já vou gravar. Em geral, as barras de sinal, que são barras doji ou barras na direção oposta do seu comércio, da sua tendência, tem uma chance maior de falha, pois o lado do mercado que você precisa controlar ainda não se afirmou. Então, se eu tenho uma tendência de baixa, e aqui eu faço uma barra de sinal que é um dojizinho, essa barra não é boa, tá? Na maioria das vezes. Tem contexto que essa barra é uma barra muito boa. Por quê? Isso mostra para mim que eu não tenho um contexto de alta ainda firme só por causa dessa pequena barra aqui, tá? Então, normalmente ela não é uma barra boa. No entanto, em uma forte tendência de alta, você pode ficar comprado por qualquer motivo, incluindo comprar acima da máxima de uma forte barra de tendência de baixa, especialmente se você usar um stop suficientemente amplo. Então, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que se eu estou numa tendência de alta, pessoal, então, se eu tenho uma tendência de alta, com barras fortes de alta, de repente eu tenho uma barra de tendência de baixa, eu posso comprar o fechamento dessa barra, ou a mínima dessa barra. Porque a hora que o mercado vir fazer aqui, provavelmente ele vai cutucar aqui. Se eu tenho um mercado de tendência de alta, a tendência é que o mercado vire e continue alta. Então eu posso comprar a mínima dessas barras de baixa. Mas o problema aqui é que você tem que saber o quê? Aonde fica seu stop. Seu stop é no início do movimento lá embaixo. O stop não é aqui. Você só vai trazer o stop para cá quando tiver barras de tendência de alta e ele se mostrar aqui um fundo majoritário importante, tá? Então, bom a gente já entendendo isso, porque isso a gente vai falar bastante disso aí, tá, pessoal? Quanto mais forte for mais forte a tendência, menos importante é ter uma barra de sinal forte para uma negociação a favor da tendência. E mais importante é ter uma barra de sinal forte para uma negociação contra a tendência. Então, o que ele quer dizer com isso? Se eu tenho uma tendência de alta muito forte, a barra que eu vou negociar a favor dessa tendência, então a minha barra de sinal a favor da tendência, ela não tem tanta necessidade de ser uma barra bonita, bem formada, importante, num ponto importante. Basta ser uma barra de sinal dentro dos padrões mínimos aceitáveis, eu posso entrar na operação. Agora, se eu vou negociar contra essa tendência, se eu tenho uma tendência de alta, eu vou entrar vendido, aí eu preciso de uma barra de sinal muito forte, com contexto muito forte, muito bem explícito, para eu poder estar fazendo essa operação. Porque senão eu vou estar operando contra a tendência, uma barra fraca, e a maior probabilidade de eu errar, de eu tomar um stop, é muito grande. Isso vai fazer com que você perca muito dinheiro tentando acertar topo ou tentando acertar fundo, tá? Então, essa barra de tendência dará aos traders muito mais confiança para entrar, usar paradas, né, stops mais soltos e negociar mais volume, o que aumenta a chance, né, de que alvo de seu scalp, né, da sua operação de scalp seja alcançado. Então, se eu tenho as barras de tendência, né, se essa barra de tendência vai dar muito mais confiança. Então, se eu tenho um movimento de tendência e eu tenho uma barra de tendência aqui, dá mais os traders que gostam de scalp, eles gostam muito dessas barras porque eles sabem que isso aqui é só uma pausa. Essa pausa vai dar até um stop mais curto, porque se ele comprasse aqui em cima, o stop dele era aqui embaixo, era na mesma região. E ele está comprando aqui com um stop mais curto. Então, se ele tem um stop mais curto, ele consegue pesar mais na mão para fazer o mesmo movimento que você faria se não tivesse essa barra de pausa, né? Então, essa barra de tendência, essa quebra nessa barra de tendência contra e depois o movimento retomando, é muito importante para você conseguir ter um stop um pouco mais barato, tá? As barras de reversão podem ter características que indicam força. A barra de reversão de alta mais familiar tem um corpo de alta. Fecha bem acima da sua abertura, uma cauda moderada na parte inferior. Isso indica que o mercado negociou baixa e depois recuperou no fechamento da barra, mostrando que os touros venceram a barra e foram agressivos no tick final. Então, o que acontece, né? Foram agressivos no tick final. Então, eu tenho um mercado que ele está caindo, aí ele faz um fundo, os compradores retomam o movimento e forçam o mercado para cima, lá em cima. Então, se eu for desenhar a barra, como que fica? A barra abriu aqui, certo? Então, a barra abriu, vou fazer de verde que ela vai ficar verde, tá? Então, a barra abriu, ela foi até lá embaixo. Aí ela voltou e devolveu toda a alta. Quando ela devolveu a alta, ela vira para cima, ela vai fazer um corpo positivo aqui, tá? O ideal seria que a gente tivesse uma sombrinha menor aqui, tá, pessoal? Eu exagerei um pouquinho aqui esse movimento de baixa, tá? O ideal seria mais ou menos isso aqui, ó, tá? Então eu teria essa barra de força. Isso mostra o quê? Que até o final do movimento, até o fechamento da barra,
Como eu não tive sombra na parte superior, até o fechamento da barra, eu tive os compradores batendo agressivamente, comprando agressivamente essa barra até o fechamento dessa barra, tá? Que isso que é muito importante, tá? Então vamos lá. Dá para estender mais um pouquinho. Ao considerar uma negociação de contratendência em uma tendência forte, você deve esperar que uma linha de tendência seja quebrada e em seguida uma barra de reversão forte se forme no teste do extremo, ou então as chances de sua negociação lucrativa vão ser muito pequenas. O que ele está dizendo? Se eu tenho uma tendência forte, né? Então vou desenhar aqui uma tendência forte. Então se eu tenho uma tendência forte, onde o mercado vai fazendo movimentos fortes, eu tenho uma LTA. Para eu operar contra a tendência, o ideal seria eu esperar uma quebra dessa LTA e um teste nesse extremo, seria no topo ou no fundo, para que eu tenha uma barra de reversão aqui nesse segundo teste, um topo duplo com uma barra de reversão, para eu estar fazendo um movimento de venda. É isso que ele está falando para a gente, tá? Então, sempre que o mercado tenta fazer algo duas vezes, ele falha. Geralmente tenta o contrário. Então, se ele tenta fazer duas vezes esse rompimento, esse continuação do movimento e falha, ele vai tentar fazer o contrário. Ele vai tentar vir para baixo. E a gente tenta pegar esse movimento para baixo, tá? É por isso que os topos e fundos duplos funcionam e os trades não desenvolverão uma profunda convicção em uma reversão até que o antigo extremo da tendência tenha sido testado. Então, o extremo da tendência, então ele testou o extremo da tendência. Se ele não consegue romper, ele vem testar o início dessa tendência, tá? Se uma barra de reversão se sobrepõe amplamente a uma ou mais barras anteriores, ou se a cauda se estende além das barras anteriores por apenas alguns ticks, pode ser apenas parte de uma consolidação. Se sim, não há o que reverter, pois o mercado está de lado e não em tendência. Então foi aquilo que eu estava comentando com vocês. Então se eu tenho um movimento, tá? E às vezes eu tenho uma barra onde eu tenho esse movimento, muitas vezes eu posso soltar aqui apenas uma lateralização, onde o mercado testou a mínima, testou a máxima, testou a máxima, testou a mínima. Eu estou na lateralização aqui, apesar de ser uma barra de reversão, né? Então, se ela se sobrepõe muito a várias barras, a uma ou várias barras, tá? Ou se tem muita sobreposição de barra que a gente fala, que eu tenho umas barras maiores aqui assim, ó, então, por exemplo, porque eu tenho barras maiores aqui, tá? Tenho muita sobreposição de barra, então essa barra não é uma barra de sinal boa, porque isso aqui eu posso apenas uma lateralização, onde eu tive uma barra um pouco mais agressiva dentro de uma lateralização, tá? Então, importante. Nesse caso, ele não deve ser usado como barra de sinal, e pode até se transformar em uma configuração na direção oposta, né? Se um número suficiente de trades estiver preso, mesmo que a barra tenha a forma de uma barra de reversão de alta perfeita ou de baixa perfeita, uma vez que nenhum urso foi preso, né, não teve nenhum vendedor preso nessa barra, ou o contrário, não teve nenhum urso, um touro preso nessa barra, provavelmente não haverá compra subsequente. E novos compradores gastarão várias barras esperando que o mercado volte ao seu preço de entrada para que possa sair do ponto de equilíbrio, tá? Então, o que ele fala? Ele fala que se eu tenho um movimento, aqui, né, de sobreposição de várias barras, então se eu tenho essa barra, mesmo que ela seja uma barra de alta aqui, pessoal, o que ele está querendo dizer com isso? Eu não tive nenhum vendedor aqui, nessa parte de trás, que ficou extremamente preso aqui, porque eles já estão dentro de uma lateralização há muito tempo. Então o que acontece? O mercado vai ceder aqui e os compradores vão ficar aqui esperando só o mercado vir aqui na posição para zerar. Isso vai forçar o mercado para baixo de novo e ele vai ficar preso dentro de uma lateralização. É o famoso tô rico, tô pobre do mercado, onde você compra, você não sabe se está ganhando ou perdendo. Ganhando ou perdendo, ele fica positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. E fica desse jeito por muito tempo, tá, pessoal? Então, isso é importante, tá? Prestar atenção nessas formas dessas barras aí, tá? Deixa eu só ver aqui, pessoal, o que eu consigo... então vamos esperar, vou fazer no próximo vídeo e a gente continua desse aqui, tá, pessoal? Porque a gente vai ter bastante coisa ainda para falar, depois a gente já começa mais nos gráficos, vai ter bastante coisa aí para vocês. Essa semana eu solto mais um vídeo para vocês, pra gente acelerar um pouco esse estudo. Ok, pessoal? Então deixa eu ligar minha câmera aqui para vocês de novo. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam aproveitando. Quem aproveitou, comenta, curte, faz a bagunça aí toda aí no chat, pessoal, né? Pode tirar dúvidas, se tiver alguma dúvida, se não entender algum ponto,
fala aí no comentário, que eu comento mais pra frente. Eu faço um vídeo separado, né? Caso já ande muito. E quando você viu esse vídeo, o vídeo já tá um pouco mais antigo, eu faço um vídeo, dependendo do que for, e explico. Ou entra no Telegram, nos comentários, pergunta lá no Telegram. Vi que você falou isso no vídeo, eu não entendi. Pergunta lá no Telegram, o pessoal do grupo é muito unido, o pessoal vai ajudar, vai explicar, vai trazer exemplo para vocês. A gente é muito unido no Telegram, lá todo mundo ajuda, tá? Ninguém é dono da sabedoria, ninguém é dono da verdade, inclusive eu. Tá? Então a gente tá aqui para todo mundo para estudar junto e aproveitar junto para aprender e operar aí cada vez melhor. Tá ok, pessoal? Um abraço a todos, valeu e até a próxima.